Estamos aqui hoje com a Keila Silva, Master Trainer, uma pessoa que tem uma vasta competência no que se diz respeito ao desenvolvimento humano e organizacional, né? Então, nós vamos conversar hoje sobre vários pontos aqui, mas o mais importante são assuntos como psicologia positiva, psicologia organizacional, nós vamos falar sobre coaching executivo, vamos falar sobre metodologias ágeis, falaremos sobre vários assuntos importantes aqui. Keila, inclusive, primeiro, seja bem-vinda, Keila. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você novamente. Muito bem. Entre vários assuntos, né, e já saiba que é o primeiro de vários podcasts que nós faremos aqui em conjunto, eu queria falar de temas que nós adoramos, né? Um deles, por exemplo, é a psicologia positiva. Eu sei que você também é uma entusiasta, uma grande especialista nesse tema, né? Mas eu diria se você pudesse citar um ou dois pontos importantes de psicologia positiva dentro do mercado corporativo, B2B mesmo, o que é importante e o impacto que isso provoca nas organizações? Excelente, Manuel. A psicologia positiva é a ciência da alta performance. Então, além de trazer autoconhecimento, ela faz com que você utilize o que você tem de melhor para trazer resultados muito mais rápidos. Então, quando a gente fala do universo corporativo, a liderança de times, se você sabe exatamente quem são as pessoas que estão com você, as forças, as virtudes de cada uma delas e poder trabalhar isso no dia a dia, as pessoas começam a trabalhar com motivação, com engajamento, com alegria. E se a performance aumenta, você também tem uma carreira em crescimento aspiracional. Além do líder ter um departamento que vai ter um alto desempenho, a equipe como um todo consegue crescer na empresa, trazer novos resultados e tudo mais. Então, você cria um ambiente feliz, mas ao mesmo tempo com resultados, usando o melhor de cada pessoa. Então, eu gosto de citar alguns exemplos da psicologia positiva, por exemplo, uma carreira. Na sua carreira, o quanto de autoconhecimento você tem sobre as suas competências? E como você pode aproveitar melhor isso dentro da empresa que você atua hoje? E o líder, da mesma forma, quando ele vai contratar um profissional no mercado, se ele sabe quais são as forças e virtudes desta pessoa logo no início da contratação e começa a trabalhar isso no dia a dia, ele vai colocar essa pessoa em posições estratégicas. Exatamente. Isso vai trazer a performance que se deseja ali para esse resultado. Muito bem, né? E aquilo que você acabou de falar, e eu concordo muito, eu uso muito em treinamentos, palestras, que é o ponto de as estatísticas do RH, né? As pessoas são contratadas pelo currículo, passam 3 meses, são demitidas por conta de comportamentos, né? E eu diria, se desse de forma estratégica para contratar primeiro o comportamento, né? Ou através de características de caráter, né? Se a gente pudesse contratar o caráter primeiro para depois ensinar o hard skill, né? Lógico que dependendo da área, do nível de maturidade, o hard skill você não consegue ensinar tão fácil, tão rapidamente. Então, muitas vezes você contrata o hard skill por conta de uma necessidade imediata, um ponto que eu preciso resolver rapidamente na empresa, só que depois de 3 meses você tem que demitir porque ele resolveu um e criou um outro problema que são ou está entre as relações humanas, né? Agora nós sabemos como contratar um caráter antes, né? Que tipo de assessment, que tipo de ferramenta a gente pode fazer isso para ter mais estratégias, né, de assertividade na hora da contratação, né? Então, esses são pontos, mas aqui a gente poderia falar horas sobre esse assunto, né? Então, você tocou num ponto muito interessante que é sobre carreira, né? Então, você é uma grande especialista, né, quando a gente fala em carreira, né? E eu queria que você desse uma dica aqui também. Então, nós temos várias pessoas que vão acessar esse nosso podcast aqui, e tem muitas pessoas, principalmente no posicionamento de RH, como gerentes, coordenadoras, né? Ou até mesmo você que está buscando uma nova jornada, uma nova carreira, até uma nova empresa, um novo posicionamento. Que dica você poderia dar em relação à carreira? Interessante isso, Manuel. Eu tenho profissionais, desde que começam a sua carreira, que decidem qual faculdade, assim como profissionais que já estão há muito tempo no mercado e se questionam: será que eu escolhi a carreira certa?
Será que eu tenho que trocar de emprego? Será que eu tenho que fazer uma transição de carreira? Ou somente me recolocar no mercado? Isso tudo porque a pessoa não tem autoconhecimento suficiente ou ela não usa a psicologia positiva para se posicionar também dentro da empresa onde ela atua. E aí a gente traz algumas sensações que é comum do ser humano, que é a reclamação. Então, a empresa não me valoriza, o meu gestor não me dá atenção, mas o que é que eu preciso mudar em mim para eu chegar onde eu quero? E muitas vezes vem o questionamento: Aham. será que o que eu quero é o melhor para mim? Ou até mesmo para a empresa? Ou até mesmo para a empresa? E se eu não tenho um bom relacionamento com o meu gestor, como é que eu posso perceber qual é o perfil do meu gestor para eu me adequar melhor ao trabalho e conseguir trazer resultado e me sentir satisfeito? Então, é muito fácil a gente culpar o universo, A culpar tudo empresa, que né? está É mais fácil, né, acontecendo, culpar o outro. o outro, do que eu querer mudar. E eu querer mudar com o que eu tenho de melhor. É por isso que chama psicologia positiva. E muitas vezes eu sei, o que eu não tenho de bom, quais são as minhas dificuldades, os meus pontos fracos, mas eu não consigo dizer quais são os meus pontos fortes, as minhas fortalezas. É. E é aí que a Por falta pessoa desse autoconhecimento. se perde na carreira dela. E aí ela se perde num processo, numa entrevista de trabalho, ela se perde numa avaliação de desempenho, e aí ela pode perder uma promoção, por exemplo. Então, várias coisas acontecem nesse caminho por falta de usar especificamente a psicologia positiva. Inclusive, as pessoas que têm um salário maior dentro das empresas, elas sabem, elas têm autoconhecimento, mas elas utilizam a psicologia positiva pensando na performance, com aquilo que ela tem de melhor e se colocando nas situações certas. Ou até na carreira certa. Ou até entender ainda se aquela empresa está no seu perfil. Perfeito. Porque muitas vezes a gente vê a empresa, poxa, essa empresa tem uma propaganda fantástica, mas é muito diferente a propaganda da cultura interna na empresa. Então, eu preciso ser muito mais atento e descobrir com quem eu vou trabalhar. Quem são as pessoas que eu vou lidar no meu dia a dia? Isso faz sentido para mim? As minhas competências vão fazer sentido naquele lugar? E aí a gente percebe que muitas pessoas se perdem. E aí elas têm dificuldade de conseguir um emprego, elas têm dificuldade de conseguir uma promoção, justamente por essa falta de autoconhecimento, mas também de usar a psicologia positiva a seu favor ali no dia a dia. Muito bem, né? Keila, você me trouxe algum nessa conversa que nós poderíamos fazer, por isso que eu já te falo, né? Esse é o primeiro de vários podcasts e o tema de um próximo já, mas a gente pode começar a aquecer esses motores e falar sobre change management. Por quê? Você, todo ser humano, temos uma certa resistência à mudança, né? Isso é natural. É muito melhor que se eu pudesse estar aqui e ser bilionário, talvez nós estaríamos aqui. Ou talvez uma tendência da maior parte das pessoas, eu não vou generalizar. Mas quando a gente fala em um mundo corporativo, a mudança, só a palavra já assusta, né? Então, e às vezes a mudança, pegando o gancho do que você acabou de falar, na vertente da psicologia positiva, é extremamente favorável. Eu falo assim, a pessoa ela sai dessa cadeira, faz um job rotation, senta do lado. A empresa é nova, porque ficou mais claro, associado às suas principais fortalezas. Então, às vezes não precisa nem aumentar o salário, e isso tem a ver com clareza, entendendo, né, naturalmente as suas forças aplicadas no lugar certo. Isso é uma das vertentes de change management. Por mais que a palavra mudança gere uma certa resistência. Faz sentido isso ou não? Faz sentido, Manuel. Eu ouço muitas pessoas dizerem assim: qual é a empresa perfeita para mim? Não existe empresa perfeita. Outra coisa que a gente ouve muito é: eu quero ter qualidade de vida no trabalho. Mas o que é qualidade de vida no trabalho? Não existe a empresa que proporciona qualidade de vida no trabalho, porque para você ela pode ter um significado, para mim pode ter outro Totalmente significado. diferente, né? Então, e é aí que a gente precisa entender onde a gente se coloca. E muitas pessoas travam, ficam anos e anos no mesmo lugar
infeliz, e aí, por conta dela estar infeliz, a carreira dela não decola. Porque ela não percebeu que ela que tem que mudar. Sempre E se é trata essa de nós, né, Keila? sempre se trata de nós. Então, o universo não vai mudar, as pessoas não vão mudar. Infelizmente, a gente não tem o poder de mudar ninguém. É. Mas a gente tem o poder de mudar a nós mesmos. Então, independente de qual resultado você deseja na sua vida, na sua carreira ou no seu negócio, essa mudança sempre parte de você. E quando a gente encara isso com vontade, a gente faz acontecer. Mas não é do dia para a noite. Vai precisar de autoconhecimento, vai precisar se aprimorar, vai precisar, porque até ali o que você viveu na sua vida te trouxe aquele resultado. Para resultados novos, você vai precisar adquirir novas competências. Perfeito. E eu gosto de trazer ainda, que é um assunto delicado, mas sobre etarismo. Por que muitas empresas sempre falam sobre etarismo? Eu não quero contratar pessoas acima desta idade. Muitas pessoas falam assim, eu tenho uma vasta experiência e acabou. Mas estilos de gerações mudam o tempo inteiro. Estilos de liderança, segmentos de mercado, a tecnologia. E tem vários cursos. Hoje em dia a gente tem uma facilidade para estudar online que a gente não tinha antigamente. Então, eu parei no tempo com a minha experiência, só que em outra época. E a gente está em constante mudança. Então, se o mundo muda constantemente, eu preciso seguir junto com o mundo, senão eu fico defasado. E aí muitas pessoas, inclusive, são demitidas porque, mas eu sou experiente, eu criei isso, eu dei o meu sangue na empresa, eu fiz acontecer. Mas a empresa precisa de outras coisas hoje com esse universo que temos agora. Uhum. E aí eu preciso sempre estar em atualização constante, porque aí eu sempre vou ter espaço no mercado de trabalho. E essa consciência, quando a gente tem uma carreira muito longa. Você pode ver exemplos de startups, presidentes de empresas. Né? Se você for ver hoje ainda, quem domina o mundo são os baby boomers. Ainda. Uhum. Então, a gente tem muito espaço para crescer, mas a gente precisa seguir nessa evolução contínua. E, para isso, precisa ter a vontade de mudar. Mas não é só vontade, é uma necessidade para você se manter no mercado de trabalho. Exato. Esse é o nosso lifelong learning, né? Que não tem data final, né? Você tem continuidade. Para nós é fácil, né? Eu sempre brinco que a gente é mais aluno do que dá aula, porque a gente gosta de aprender e precisa, nós entendemos, né, essa necessidade de atualização constante. Muito bem.